Então, a gente espera que nesses 30 minutos que a gente tem, possamos esclarecer, orientar e consolar. Consolar, trazendo esperança aos corações que passam por uma problemática como essa do tema da noite. E a gente trouxe uma situação, problema, porque esse aqui é uma situação, problema mundial nas nossas vidas. E como o nosso tempo é pouco, a gente gostaria de conversar sobre muitas coisas ao final. Mas como a gente dispõe de 25 a 30 minutos, então o que eu gostaria de passar ao final, a gente fez um compilado e escreveu aí nessa folha que vocês receberam. Pode confiar, são autores bons. Nos momentos difíceis, vamos estudar também isso aí, que veio da codificação, veio da Ivone Pereira e veio do Herculano Pires, autores confiáveis e muito bons. Então, para nós falarmos sobre a obsessão, a primeira pergunta que nos vem à mente é se a gente realmente acredita, já refletiu e pensa nessa pergunta, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem? Acreditamos? Tanto para um lado como para o outro, né? Resposta. Kardec perguntou e os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que nos dirigem. Aí, agora, passamos para o tema específico: obsessão, cobrança que bate às portas da alma. O meu Logitech nessa televisão, ele não funciona. Ele funciona no outro lado, mas não funciona aqui. Então, eu vou do lado de lá. Qual é o conceito de obsessão? Domínio que alguns espíritos, vamos destacar a palavra alguns, não são todos. Quais esses alguns? Os inferiores exercem sobre certas pessoas. A palavra certas ali define também o conceito, porque não é sobre todas as pessoas. A gente viu ali no slide anterior que os espíritos nos influenciam, mas tem os espíritos do bem. E a obsessão é bilateral. O que significa isto, bilateral? Se há domínio, é porque há identificação. Considerando que a obsessão é o domínio do pensamento, é porque houve uma identificação, ou seja, quem está sendo assediado, obsidiado aqui, tem alguma coisa que está oferecendo em harmonia, em sintonia com o do lado de lá, a saber, a agressividade, a maledicência, os vícios diversos. Então, não existe a obsessão, a influenciação, sem que haja essa identificação. Agora, fez muita falta. A conclusão: bons espíritos não constrangem
ao bem, e se não são ouvidos, retiram-se. Essa é uma conclusão que a gente precisa levar hoje com muita certeza, com muita convicção, porque bons espíritos não constrangem ninguém, aconselham ao bem, e se não são ouvidos, retiram-se. Retiram, mas não abandonam o seu protegido. É o menino teimoso e rebelde que não quer ouvir. O bom espírito está ali, tentando inspirar. E aí, se ele não é ouvido, ele espera pacientemente as horas, os dias, os anos, até o momento que alguma coisa acontece e ele possa acolher aquele seu protegido. Essas informações foram tiradas do livro dos médiuns e a referência está ali. Esse foi o conceito, o resumo geral de obsessão. Agora, vamos ver a opinião de Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor entre os bons da doutrina espírita. Manuel Filomeno de Miranda também se destaca. O que ele diz sobre a obsessão? É grave, é uma epidemia, igual a epidemia que nós vivemos aí. Assola multidões, provoca crimes diversos, mas é muito mesmo. É sutil e ostensiva, ou seja, quando que ela é sutil? Quando ela vai chegando devagarzinho, aquela ondinha mental leve, que a gente nem percebe, e ela vai avançando, com sutileza. Ou pode ser ostensiva. O que seria ostensiva? É quando ela é clara, é pesada, é densa, já chega mostrando a que veio. Então, Manuel Filomeno acrescenta o seguinte: a obsessão é o confronto. Que confronto? Os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. Onde estão os que se julgam no direito de cobrar? Claro, no plano espiritual. E o que a gente faz diante de uma problemática dessa? Rogar, pedir a Deus que nós não desencarnemos no momento onde a gente tenha situações mal resolvidas, que a gente depois vai ter que conviver com essas cobranças, né? Então, guardando e repetindo, domínio de espíritos inferiores sobre certas pessoas, não todas. Bons espíritos não constrangem ninguém, aconselham ao bem, e se não são ouvidos, retiram-se. A obsessão, para a informação de todos, sendo como a pergunta do Livro dos Espíritos nos mostra, 833, é uma escravização temporária do pensamento, e ela é de todos os tempos. Jesus curou a várias, e a gente vai encerrar hoje com uma passagem de Jesus, onde ele liberta um obsidiado. E aqui eu não vou repetir todas aqui, mas alguém, se quiser, se gostar, quiser consultar o seu Novo Testamento, pode fotografar, que chegar em casa, estudar o Novo Testamento, vai conferir. E a gente chama a atenção para a frase que está abaixo. Obsessos famosos são assinalados pelos fatos da história como indivíduos excêntricos, complicados, difíceis, personalidades diferenciadas. Que famosos? Artistas, políticos, todos que têm algum espírito de liderança grande, fatos da história, que já provocaram acontecimentos grandiosos. Então, essa frase é do Manuel Filomeno de Miranda também, que diz que obsessos famosos são assinalados pelos fatos da história. A gente pensa que são líderes, e são mesmo, mas estão também sendo atingidos pelas influenciações da comunicação entre os dois mundos.
Então, se espíritos inferiores dominam alguém, é porque com este alguém se identificam. A gente está batendo bastante nessa conclusão dos autores pesquisados, que foram a Ivone, as obras básicas, o Herculano Pires, porque todos eles coincidem nessa informação. Se os inferiores insistem em escravizar o pensamento de alguém, é porque tem uma porta aberta que identifica e permite essa identificação. E a partir de estabelecido o contato, o conduzem como se fora uma criança. E ali é a prisão, o cativeiro físico. Minha gente, olha que palavras, duas palavras fortes: prisão e cativeiro físico. Quando a gente fala em prisão e cativeiro, qual é a palavra principal que está subentendida ali? Liberdade. O livre-arbítrio é o que a gente tem de mais precioso, tanto no mundo material como no mundo espiritual. E a partir que a sua mente seja dominada, influenciada por alguma situação, o seu livre-arbítrio não está puro, na sua essência, guiando a nossa caminhada. Agora, a frase de baixo é da Ivone. Olha só. As criaturas se procuram através dos tempos, mas esses tempos não são dias, não são horas, são séculos. Então, aquilo que nós vivenciamos, mesmo quando a gente não conhecia ainda as leis naturais, e porventura houve algum desequilíbrio, algum desvio, não fica em vão. Essa justiça que a gente acha atualmente que não se cumpre na justiça dos homens, pela reencarnação e pela influenciação dos espíritos uns sobre os outros, ela se cumpre. Então, essa frase é de Ivone. As criaturas se procuram através dos tempos para as coisas boas e para as afinidades, sendo positivas ou negativas, devedoras para aprendizados. Agora, se estamos falando de uma problemática epidêmica, como diz Manuel Filomeno de Miranda, responsável por tantos crimes, ela tem causas e os fatores mais frequentes. O primeiro que os autores pesquisados destacaram foi problemas reencarnatórios. Por que problemas reencarnatórios? São o que a gente acabou de afirmar anteriormente. As criaturas se procuram através dos tempos, entendendo por tempos, séculos, até milênios. Né? E que outro tipo de problema? Tendências viciosas, vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, porque a luta com o tempo é grande. Orgulho, egoísmo, o clássico da doutrina espírita e toda a codificação kardeciana. Ambições desmedidas, porque nós temos que ter nossos planos e metas. Isso não é proibido nem vedado a ninguém. O problema é quando, atropela, vem os atropelos e prejudicando o próximo. Aquela ali, olha só, aversão a determinadas pessoas. Essa é uma daquelas que chega assim, sutil, devagarzinho, e vai crescendo, crescendo, e de repente é um problemão. Ódio e sentimentos de vingança. Nota-se que lá no início falou espíritos inferiores, para ter coragem de trabalhar nessa área. Futilidades. Essa hoje também, Sueli Caldas Schubert, pessoal pesquisado aqui, falou, afirmaram com certeza a utilização do nosso tempo nas futilidades tem levado muitas criaturas a se desviarem do caminho de saúde mental e espiritual.
Vaidade exagerada. Quer dizer, a gente fica alegre, feliz porque uma coisa deu certo, porque fizemos uma boa ação, planejamos um trabalho e foi bem acolhido e sucedido. Isso é um reconhecimento natural do ser humano, não é vaidade. Agora, a vaidade é quando caminha para ser melhor do que o outro, é quando entra a competição. Aí o nível começa a cair e pode estar vindo, né? Influenciações. E os apegos múltiplos? Quantos apegos nós temos? A objetos, a bens materiais, a pessoas, a família, tudo isso é ainda o amor posse, o amor que não liberta, e então gera os apegos e as influenciações. Agora, fazendo falta, a Sueli Calda Schubert, ela nos deixou um resumo exato quando ela disse assim: o problema da obsessão reside principalmente, porque expostos a ela, todos nós estamos no planeta Terra aqui reencarnados, mas principalmente no estado de sutileza em que possa se apresentar, de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebida. Ou seja, nós temos os hábitos, às vezes, da maledicência, os hábitos de certas agressividades, e a gente vai, em pequenas doses, praticando, sem o devido cuidado. Aí vem aquela ondinha, mais um pouquinho, e a cada hora que as situações vão surgindo na nossa vida, nós vamos sendo ampliados naquilo que não deveríamos. Nós vamos sendo potencializados em nossas fragilidades. E de repente, uma coisa que era para ser uma obsessão simples, vai crescendo ao longo dos dias, ao longo do tempo, é no trabalho, é na família, é no relacionamento com todas as pessoas. E de repente nós abrimos uma cratera nos nossos sentimentos, na nossa vida e na problemática de convivência. Agora, os graus do constrangimento e natureza dos efeitos produzidos. Gente, cada um desses aqui dá outras tantas 10 palestras. E resumir tudo isso em pouco tempo, mas a gente tenta. Então, graus do constrangimento seria a obsessão leve, mediana e a forte, por assim dizer. Natureza dos efeitos produzidos, quer dizer, o grau leve, o que faz com a gente? O grau de fascinação, o que faz? Então seria esses graus aí. A obsessão simples, a infestação espiritual causa perturbações mentais no físico. Aí, aquela preguiça, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou na casa espírita, hoje eu dormi mal, hoje tanta coisa aconteceu. E no item 15 dessa folhinha que vocês receberam, o Herculano Pires afirma sobre a irritação. Ele fala aí que, sabe quando vem aquela irritação rápida, que você não sabe de onde que veio, que você dá vontade de dar uma má resposta e às vezes até dá? Então, qual é a proposta dessa obsessão simples que vem através da irritação? Que aí depois vai caminhando para os distúrbios de humor. Aí já é médico, aí é só médico que pode cuidar dessa situação. Então, aquela irritação que dificulta a concentração, dificulta o sono, dificulta a convivência e relacionamento com as pessoas.
E se isso, o nosso autoconhecimento não tiver aprofundado, nós vamos deixando que isso cresça em nós. É o que ela disse anteriormente. É tão sutil, chega tão de levinho. Se eu me com uma pessoa, aquilo vai crescendo. Então as nossas antenas, o nosso autoconhecimento tem que estar bem centrado em nós, né? A fascinação, olha que grave, gente, que coisa séria, atinge a afetividade e a vontade. O que nós temos de melhor no nosso relacionamento com as pessoas, com a família, com tudo, é a afetividade. E se uma pessoa fascinada se deixa fascinar pelas influenciações que recebe, minando o seu campo de afetividade, que complicação para nós fazer o caminho de volta. E depois, fazer o caminho de volta com a vontade também comprometida é difícil, porque o senso crítico, o discernimento, até fala a cena que precisa voltar, que precisa retornar ao equilíbrio interno de cada um, mas a vontade está comprometida também e vai afetando os sentimentos e o sistema psicomotor. Gestos estranhos. Esses gestos estranhos na pessoa fascinada, se ela for fascinada com a energia de alguém que ela admirou, ela começa a imitar a fala, os gestos, o andar, o caminhar. Em determinado lugar ali tem um rapaz que esse é da obsessão reencarnatória. E ele é funcionário, usa o seu uniforme e tudo, mas quando ele vê um degrau, um banco de praça, um degrau, ele tem aquele ímpeto, ele entra na crise e sobe naquela elevação e começa a cantar, a gesticular um discurso. Não tem ninguém vendo, ele está ali, naquela fascinação dele, fazendo aquela volta ao passado, gesticulando algum momento que ele viveu. E quando ele desce desse lugar elevado, ele vai com as duas mãos assim na parede, alisa a parede como se quisesse subir na parede e fala, até a morte, e dá tchau ali. Ele repete. Esse é um gesto repetitivo. E essa criatura ainda está na fascinação porque ela consegue atuar na sociedade, ela consegue trabalhar. Ela é um funcionário. Um outro caso que eu diria dessa situação, já vamos para a subjugação. É um outro rapaz jovem e o gesto dele, quando ele entra na crise, que agora ele já não sai mais, e são pessoas conhecidas, é tocar o violão, e aí é triste, porque ele está caminhando na rua, um subjugado, já com muito remédio psiquiátrico, e quando ele fica perto de grupinhos, os grupinhos incentivam esse rapaz a imitar cantores, a tocar, dar bebida para ele. Esse é um subjugado, e ele já vive a poder de remédio. Porque a subjugação afeta a consciência. O primeiro caso, o rapaz tem as crises, o ir e vir, mas ainda tem consciência. O segundo, ele não tem. Ele já teve a paralisia da vontade. É o verdadeiro jogo. Aí eu lembro as duas palavras que a gente trabalhou: prisão e escravidão do pensamento. Ou seja, prisão e escravidão do pensamento é viver sem o livre-arbítrio. Teve o livre-arbítrio suprimido. Aí a gente recorre a uma frase do psiquiatra do André Luiz de Belo Horizonte, onde ele
cita o que é um paradoxo. A doença é a própria cura. Oh meu Deus, como entender a doença é a cura? É porque ele está na subjugação ou na fascinação, e a doença é a cura do espírito para as próximas existências dessa alma. Porque para essa existência agora, comprometido como está pela fascinação ou pela subjugação, só a convivência o melhor possível. E se a pessoa tiver condição, a família, de vir à casa espírita, é o maior benefício do mundo para todos os envolvidos, sejam fascinados ou subjugados. Agora aqui tem uma observação: vampirismo, palavra muito usada na modernidade, se nutrem das energias vitais das vítimas, são os prazeres viciosos. Agora, vamos comigo, é uma palavra muito usada, se pegar no Google aí tem várias explicações, mas os autores que a gente estudou colocam tudo como tipo de obsessão. Só que o vampirismo, se for cuidado, se a pessoa se vigiar mais, orar e vigiar, ele sai da crise do vampirismo com mais facilidade. O que é isso? Ali, os espíritos inferiores que estão no plano espiritual, eles não são necessariamente inimigos. Eles não querem o mal da criatura, que eles estão sugando as energias da pessoa. Onde é que eles sugam? Na região dos rins, na região do fígado. Porque ali, os médicos aí sabem, sai a limpeza do corpo, das drogas, da bebida, da comida em excesso, de tudo. E eles se identificam, eles estão no plano espiritual, se identificam com aquele corpo que está oferecendo aquelas energias para ele, então eles chegam e a pessoa sente um cansaço, um esgotamento. Vamos imaginar, vamos a uma festa hoje, e nessa festa vamos aproveitar tudo, com toda oportunidade oferece, tudo, até de madrugada. Você teve ali, dependendo dos hábitos, suas energias totalmente sugadas. Aí, você leva de manhã aquele cansaço, aquela falta de energia, sem jeito de levantar. Aí passa 3 dias para equilibrar a sua energia. Quando vê, depois de 3 dias, tem mais uma festa. Não deu tempo para o corpo, os fluidos, o seu protetor, as entidades refazer o seu corpo. E já entrou em outra. Por isso que eu estou dizendo que o vampirismo, ele não é uma obsessão tão agarrada de inimizade. Ele quer sugar o que você tem para oferecer. Ele chega, ele suga e ele vai, e outro vem. Não tem aquele comprometimento tão aprofundado da obsessão que envolve inimizade. Entendeu o que eu estou falando, gente? Mas é o mais comum, é o mais epidêmico hoje em dia, essa da vampirização. Essa palavra, ela veio de filme, o Drácula, né? Tinha um filme que sugava ali a energia e tal. Então foi por isso que a modernidade inventou. Mas no fundo é um tipo de obsessão, e é um tipo de obsessão que ainda tem mais facilidade para a gente se cuidar em relação a ela. Tem um palestrante que eu ouvi certa vez, aqui mesmo, tempos atrás, que ele citou e assustou muita gente, que as pessoas que às vezes em casa bebem muito ou usam lá os seus hábitos e vão ao banheiro, vão ao vaso sanitário e não dá descarga. E aquilo fica ali. Além da falta de higiene da situação,
aquele urina parada ali é motivo para vampirizadores irem lá sugar o que está exalando dali, do álcool excretado, do que foi liberado pelo rim. Eles estão lá, porque no mundo que eles estão, na faixa vibratória tão inferior, eles não querem saber, eles querem saber, precisam da sensação, da satisfação do que eles estão procurando. Então eles não vão na casa de fulano, de ciclano, porque ele está perseguindo, não. Vai porque está oferecendo. E isso também acontece nos lugares públicos. Por isso que se alguém tem os hábitos aí, o dedinho na descarga é fundamental, diluir aquilo tudo, deixar ir embora, né? Sugar as energias, e isso no campo sexual, muito. Também acontece quando não há o comprometimento do sentimento, do amor, porque quando há tudo isso, a troca energética é até salutar, positiva, refaz. Mas quando não é o contrário também. E no final, a pessoa, a criatura que vai se deixando vampirizar, ela vai ficando tão desenergizada que não acha mais sentido para a vida. E aí abre portas para outras coisas mais tristes. Agora vem a nossa querida Ivone Pereira chamar a atenção para as casas espíritas, ou seja, a responsabilidade que tem para ser conscienciosamente propagado entre os homens para a reeducação de si mesmo. Ou seja, quando a pessoa pediu esse tema sobre a obsessão, quando a casa se propôs a fazer o tema sobre a obsessão, ela está super correta em esclarecer, porque os que já estão aqui, já são há mais tempo espíritas, até já conhecem, não é novidade, mas os que não são, é fonte, é origem para procurar entender melhor esse assunto, porque, como dito lá atrás, é epidemia. Olha, traz crimes, traz tudo para a nossa vida de comprometimento. Então, orar e vigiar a todo momento, nesse sentido. E o pior, que a Ivone vem nos esclarecer, essas influenciações agem de preferência através do sono corporal de cada noite. Porque enquanto está de dia, a gente não está dormindo, nós temos as nossas defesas, evitamos ambiente, evitamos alguma coisa que a gente quer. Mas e no sono? O corpo repousa quietinho, o espírito liberta. Tem um autor que fala que o espírito liberta o desdobramento do sono é um cavalo alado. É como se ele fosse um cavalo que tivesse asas e vai para onde ele se afiniza, aonde ele se identifica. Então, por isso que o autoconhecimento, aquela situação de evangelho com Jesus profunda, e outro, gente, isso não se transfere, isso é de cada um. É o que essa folha aí está falando, em todos os itens, é devolvido desde os tempos de Jesus, quando ele falava, vai, tua fé te curou. Ele não se colocava como curador, ele falava, tua fé te curou. Então, essa responsabilidade de nos defendermos, de nos protegermos contra as obsessões, é nossa. Não tem terceirização. E a Ivone vem falar então da responsabilidade das casas espíritas e o sono corporal de cada noite, a oração, os bons hábitos, aquilo que a gente já tem na rotina. Aqui agora, não olha para o slide não, continua aqui comigo, porque eu vou contar um caso, já estamos finalizando, da menina, parente da Ivone. Esse caso
está aqui, nesse livro, Devassando o Invisível, as páginas. Deixa o slide para lá. Vamos prestar atenção aqui. Então, era uma menina que passou a infância tudo bem, e quando ela pegou 10 anos, ela foi trazendo para o seu momento, para o seu dia, para a sua família, hábitos anormais. O que eram esses hábitos? Trejeitos cômicos, caretas horríveis, palavreado atrevido, desagradável, inferior, irritava a todos da família, aos estranhos a menina escandalizava, não aceitava nenhuma disciplina, não obedecia os castigos, recebeu chineladas, recebeu tudo que a família podia fazer, e ela provocava escândalos. Isso quando ela estava na crise. Ela saía da crise, era uma menina normal, inteligente, tinha uma precocidade com relação a todos os conhecimentos intelectuais, estudiosa, tirava boas notas, era perfeita, mas as crises e as ondas vinham e chegava a assustar a vizinhança. Ela rejeitava os conselhos, os castigos, os carinhos, as preces, os passes, tudo que a família tentou fazer. A menina de 10 anos não aceitava. Como que essa história vai evoluir? A família, na época, em 1856, parece, pede a orientação espiritual, como era comum na época, né? Que era a Ivone, era parente de Ivone espírita e tal. E faz a reunião, e o Charles, o guia espiritual da Ivone, como o Emmanuel era de Chico e instrutor da família, orientou para uma dedicação homeopática para acalmar o sistema nervoso da menina. E afirmou assim: ela afinou-se com entidades inferiores durante o seu estágio no espaço, antes de reencarnar. Já pensou? Por isso que o primeiro item é lá as causas, antes de reencarnar. E o que Charles orientava nesse sentido? Que ela arrependeu-se depois de uma certa convivência viciosa, muito viciosa, no mundo espiritual. Ela desejou se retrair dessas amizades e encaminhou para melhores planos, reencarnando, porque todo mundo tem sua proteção, tem a sua ajuda dos protetores, encaminhar sempre para o bem. Por isso que consola, e a gente não pode nunca perder a esperança. E ela reencarna, então, como parente da Ivone. Mas o que acontece? Os antigos companheiros do invisível assediavam-na, ainda criança, tentando reavê-la ao grupo para o sabor dos velhos conluios, das velhas parcerias desse grupo. E então Charles diz assim: conheceis o remédio, aplicai, que seria o Evangelho. Aí, mas o que é que esses espíritos faziam dentro da casa dessa menina? Foi em 18 de março de 1858. O espírito Charles magnetizou Ivone, ela deita e ela desdobra, e ela vai. E atenção, ele não levou Ivone para o espaço, o universo, como é Bezerra de Menezes e eles faziam. Ele levou Ivone para a visão espiritual dentro da própria casa da criança. Essa é a diferença desse caso aqui. E aí, Ivone teve a chance de, então, ver o que esses amigos de outrora faziam. Eles iam, vinham pela casa toda, eles escondiam umas das outras atrás das portas,
debaixo das mesas, das cadeiras, batiam uns nos outros, com socos, pontapés violentos, pavorosos, provocavam gritos, choros, caretas, que era tudo que a menina percebia e fazia para a família e na frente das visitas, escandalizando todo mundo. Eles penduravam sobre as portas, eles riam em gargalhadas estridentes, davam saltos altíssimos, piruetas, caminhavam com as mãos, pé para cima e a mão, uma turma de levianos dentro da casa da menina, que eram seus amigos da encarnação anterior. Pregavam letadas umas nas outras, puxavam os cabelos, cuspiam uns nos outros. Gente, toda essa descrição está resumida, está na página 113, 114 do livro Devoção do Invisível. Choravam de dor, corriam atrás do agressor, se debatiam entre todos. Como solucionar? Qual o remédio para uma situação dessa? Teve remédio? Teve. O remédio indicado pela espiritualidade amiga foi a reeducação da menina, à base do Evangelho, das preces, da paciência, da vigilância, da disciplina amorosa, sem concessões, olha, rígido, sem concessões que redundassem em cumplicidade com os caprichos dela, porque a hora que ela soltasse um capricho, certamente ela estava influenciada por um daqueles, né? Então não podia haver concessões. E também foi muito pedido para este caso dessa criança a caridade através das orações para com os infelizes amigos desencarnados, porque quando se faz uma desobsessão, alivia o encarnado, mas alivia o outro também. Aqui tem um caso da Ivone, onde o Charles falou para ela não rir, porque a situação era tão cômica que ela, desdobrada em espírito, ela teve vontade de rir. O que era? Ela viu um deles medindo 1,5 metro mais ou menos, com sapatos enormes, grotescos, de pé virado, grandes pés, paletó enorme e bigodes tão extensos pelo chão que esticava por 3 a 4 metros. E ele soprava e ele puxava e ele levantava. Já pensou que situação vendo isso no mundo espiritual? Então ela diz assim: não contive o riso de ver aquela entidade. Quando ela falou assim, o Charles cortou o magnetismo dela, segurou nas suas mãos, olhou nos seus olhos e disse assim: não ria. Rir do infeliz é aplaudir, louvar os atos dele e, portanto, afinar-se com eles. E nesse afinar-se há troca de vibrações e se estabelece o malefício. Então eu lembrei do nosso menino lá nessa localidade que a gente conhece. E a gente escolheu esse caso dessa criança de 10 anos porque, gente, nós temos tido muita procura de agitação de criança. Aí, quando há um cuidado da casa para com a evangelização, é tudo de bom. Não que vá fazer milagres, que a gente sabe que milagres não existem, mas acontece. Então, o que eles, espíritos, faziam? A mente e a vontade agia sobre a menina. Eu nem vou trabalhar esse slide, que a minha luzinha está fazendo muita falta e o tempo também está esgotando. E o que fazer? Qual a terapêutica espírita? Olha lá, primeira, também está aí, nessa folha que vocês receberam e vão poder levar para casa. O Evangelho,
O processo de autoobsessão pode ser com as orientações que estão aí, mas mais profundamente é a casa espírita que tem que fazer. A necessidade das mudanças interiores, a ação do pensamento, o poder da vontade, a terapia da caridade, esquecer de nós mesmos e fazer uma boa ação, conforme o Rodrigo anunciou aqui que a casa vai iniciar esses trabalhos, né? Os estudos espíritas são benfazejos demais, muito mesmo. O esclarecimento ao obsidiado, ao obsessor, isso também é um trabalho interno que as casas devem fazer. Os passes, a fluidoterapia, as orientações, a família do obsidiado. E no mais, esforço, fé, esperança, confiança em Deus, nos ensinamentos de Jesus. O artista que fez essa tela foi muito feliz, né? Que colocou Jesus debaixo de uma árvore, com as suas ovelhas, o culto à natureza, é muito lindo, né? E aqui, agora, a gente, nesse livrinho aqui, já caminhando para o eterno, ele chama Música e Espiritismo. E na página 37, instrui assim: o emprego da música para fins terapêuticos é tão velho quanto o mundo. A Bíblia nos fala de Saul, o rei obsidiado, que experimentava sensíveis melhoras ante os sons maravilhosos da harpa de Davi. Depois ele fala dos índios que dançam em canto e cantam nas noites de pagelança para afastar os malignos também e restabelecer a saúde física, psíquica dos seus meninos lá, né, dos perdidos da alma. Na Idade Média, olha essa informação que tem aqui: as rondas contra a peste e a tarantela, uma dança napolitana contra a picada das tarântulas e aranhas. Então, esse autor, Luiz Antônio Mineco, ele vem desenvolver o valor da boa música, assim como o perigo da música de letra e energia ruim. Isso aí também é fonte. E a nossa amiga Ivone, neste livro, Devassando Invisível, nesta página marcada, ela diz assim: muitas dessas entidades se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco, interessados naquilo que estudamos. Só isso aqui que eu queria dizer. Imagina aqui agora, esse tanto de gente, essa casa, passando um conhecimento valoroso que não é meu, são dos autores aí citados. Então, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente faz uma ação dessa, a gente traz, a gente influencia o nosso ambiente. E agora, é o último mesmo. Quando eu fui digitar essa folha que termina, eu terminaria insatisfeita para falar de obsessão, desobsessão e não entregar uma solução. Para pelo menos os casos mais fáceis, porque os casos mais difíceis são casos de médico, né? Então, eu digitava, assim, com as obras do lado, digitava 1, 2, 3, sumia tudo. Gente, eu fui e voltei várias vezes. Eu cortei as unhas para ver se eram as unhas que estavam influenciando o teclado, se eu não ia para frente. Sabe o que eu tive que fazer? Escrever, mas escrever todos os itens que está aí num caderno, tudo já corrigido, elaborando a frase conforme eu queria, escrever. E aí, a partir desse rascunho, eu consegui digitar, mas aí eu fazia assim: digitava um, acionava um salvamento automático, digitava outro, acionava até chegar ao final. E eu escutava e eu entendia o lado positivo, incentivando que chegasse ao fim, e o lado negativo, que a minha defesa, graças a Deus, cria uma barreira e não deixa chegar. Mas se pudesse, e se eu tivesse deixado isso aí para
tipo, bem próximo de hoje, essa folha não tinha saído. Teve essa história. E eu ilustro esse depoimento com essa fala de Ivone, que ela fala: quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, quando a gente está aqui, quando a gente está fazendo tudo isso, nós estamos muito, mas muito mais acompanhados do que a gente pode imaginar. E agora, se ele é a autocura, a desobsessão, vocês vão ler nessa folha que ninguém cura ninguém, a não ser sobre todos os casos mais simples. E os casos que são casos de médico também têm esperança, porque suavizam. E agora, encerrando mesmo, nós vamos no Evangelho de Marcos, onde Jesus estava saindo daquele momento da transfiguração, e ele viu os discípulos dele ao lado de uma multidão, e quando ele se aproximou, eles disseram assim: o que fazes aqui? E aí ele perguntou: e o que é que vocês dizem aos meus discípulos? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o curassem, mas eles não puderam curar. E Jesus, respondendo, disse: ó geração de incrédulos, até quando estarei convosco? E trouxeram-lhe o menino. Quando ele viu Jesus, logo o espírito se agitou, convulsionou, jogou o menino no chão, por terra, espumando. Pensaram que ele estava morto, e Jesus pergunta para o pai dele assim: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, Senhor, e nos ajuda. Jesus lhe disse: se tu crês, é possível para o que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, diante de todos os problemas de obsessão que ora o mundo vive, nós vivemos, vamos nos postar com humildade diante de Jesus, lembrando desse Pai que fala: ajuda em nossa incredulidade. Confiemos no poder do Mestre, façamos a parte que nos compete fazer nesta nossa existência e junto aos próximos, mais próximos de nós, e sigamos com saúde espiritual e mental, junto à nossa evolução, com a esperança sempre da construção de um mundo melhor, não o mundo externo, mas o nosso mundo interno, com Jesus. Que assim seja.